Está de volta este Closing Bell de terça-feira. Contamos com o comentário lúcido de Manuel José Damásio, também Francisco Proença de Carvalho, Luís Menezes e João Galamba. Vamos mudar de assunto nesta segunda parte. Manuel, vamos olhar para aquilo que é a negociação da ajuda externa. Portugal certamente terá muito pouco a dizer e, obviamente, muito a aceitar daquilo que é a equipa que está neste momento em Portugal. Espera-se que tenha alguma coisa a dizer. E o que é que poderá, qual é a margem, de facto, de Portugal aqui para dizer alguma coisa? Há uns meses nós dizíamos que seria um triste momento se chegássemos aqui, agora chegamos aqui e entramos novamente em mais um momento de cenários, de criação de cenários. Infelizmente aqui já não há grande espaço para cenários, nós vamos ter de passar a algumas conclusões e espera-se, acho que esperamos todos que as negociações corram de forma positiva no sentido de que, já que chegamos aqui, que as medidas que sejam tomadas sejam eficazes. Eu acho que esse acaba por ser o aspecto mais importante desta intervenção, ou seja, que daqui resulta alguma coisa que seja positivo para todos. Nesse sentido, parece-me ser algo confuso para o comum do português esta discussão em torno de quem discute, quem negocia, com quem, no sentido em que todos... está em cima da mesa e de facto tem causado algum... parece que é o tópico mais importante do que propriamente aquilo que se vai discutir. Mas porquê que os partidos de uma vez por todas não se sentam à mesa das negociações? Porque não é um tópico fácil, ou seja, não estando por dentro da vida política, parece-me que não é óbvio que alguém queira dizer ao outro: olha, desculpa lá, mas agora vais passar muito pior por isto, isto e isto, quando, na maior parte dos casos, parece-me relativamente simples perceber que a generalidade das pessoas não aceita as razões que nos trouxeram aqui, mesmo nos casos onde elas sejam eventualmente culpa sua, direta ou indiretamente. Aquilo que me parece o mais importante do pacote de ajuda externa, pelo menos daquilo que se conhece, ou seja, daquilo que tem sido avançado em vários meios, é um enfoque num conjunto de áreas, das quais algumas vão ter consequências sociais. E parece-me que esse vai ser o aspecto mais importante das negociações, ou seja, de que forma é que, sabendo nós que as consequências são inevitáveis, de que forma é que a negociação irá ser conduzida, tentando ao máximo evitar momentos de convulsão social que dificultem a obtenção dos resultados. Esse parece-me ser o aspecto mais importante. Porquê? Porque há uma área que vai ser, de certeza, objeto do eventual pacote final, que é a área da legislação e de todas as condições associadas ao trabalho, seja do ponto de vista dos salários, seja do ponto de vista dos despedimentos, que são, se quisermos, a cereja no topo do bolo para todos os portugueses. Parece que há qualquer coisa onde todos mais ou menos estamos de acordo, que há um conjunto de factos que nós achamos indiscutíveis em torno da nossa segurança laboral e da forma como encaramos o emprego. Não tanto como encaramos o trabalho. Como encaramos o trabalho, já me parece que há grandes diferenças na sociedade portuguesa. Consenso? Ou seja, todos aceitamos mais ou menos... O PSD e o CDS têm tido mais de 50% dos votos nos últimos anos, portanto eu não sei de consenso é que estás a falar. Não, estou a falar do consenso em que mais ou menos todos os portugueses aceitarão que o contrato sem termo é algo que deve constar da lei, que é um direito adquirido, que não é discutível a sua alteração. Todos aceitarão que um despedimento é algo que deve ser rodeado de uma legislação com algumas variações, mas que torna o despedimento não um facilitismo, mas algo que é dificultado pelo enquadramento legal. E, mais importante do que isso, todos consideramos que o emprego é algo que a sociedade no seu todo deve valorizar e deve colocar, se quisermos assim, no topo das suas prioridades. É como é que todas essas prioridades não são compatíveis com aquilo que temos que assumir. Não são compatíveis com aquilo que tem sido avançado, independentemente do tal famoso fundo para a questão dos despedimentos. Há depois aqui um conjunto de medidas já avançadas em torno da segurança do contrato, da forma de contratar e da forma de despedir, nomeadamente em torno daquilo que será a justa causa para o despedimento ou a própria redefinição de justa causa, que serão muito complexas. O que nos leva para um segundo aspecto que me parece que pouco ou nada foi avançado no contexto desta discussão sobre o pacote de ajuda, que é até que ponto é que algumas destas medidas não confluem ou não vão contra aquilo que é a legislação existente, nomeadamente aquilo que é a Constituição e aquilo que é atualmente o expresso na Constituição. Essa é uma discussão que, por alguma razão, pouco ou nada foi referida até agora, e eventualmente numa situação de grande convulsão social ou numa situação como aquela que se está a atingir na Grécia, onde pura e simplesmente as pessoas começam a recusar a pagar impostos, que é o que estamos a assistir na Grécia, nós vamos caminhar para situações de confronto social que não serão de todo positivas, porque em última instância impedirão que o que pudesse vir de bom desta intervenção aconteça. Mas esta troca de declarações e, utilizando uma expressão popular, esta troca de galhardetes, nomeadamente entre o PS e o PSD,
melhora alguma coisa aquilo que é a visão que o povo tem sobre estas questões? Não deveria, de facto, haver Eu acho que torna mais difícil. posições mais próximas? Torna mais difícil. Nós temos aqui uma situação onde claramente as pessoas já antecipam o pior. Ou seja, se perguntar hoje a qualquer pessoa na rua, ou no nosso trabalho, onde quer que seja, vai ser melhor daqui a 6 meses? Não, vai ser pior. E vai ser pior porquê? Por isto e isto. E o que é que nós podemos fazer que melhore a situação? Supostamente, este pacote de ajudas indicaria as medidas a tomar para, olha, não vai ser muito mal daqui a 6 meses, mas daqui a 1 ano e meio nós podemos estar numa situação de crescimento económico que eventualmente terá consequências para o dia-a-dia dos contribuintes e para o dia-a-dia das empresas. E eu acho que nós camutearmos a apresentação clara dessas medidas, a sua explicitação, a sua explicação, embora elas não sejam conhecidas, portanto eu não estou a dizer que isso está a acontecer, mas aquilo que já assistimos antecipa que estejamos perante um cenário desse género. E parece-me que esse é o aspecto central. Nós temos de conseguir, os atores e os intervenientes do processo têm de conseguir transmitir à população a percepção clara de quais é que são estas medidas e qual é que é o seu impacto real no médio prazo, porque no curto prazo nós sabemos que, nomeadamente do ponto de vista fiscal, não se aproxima nada de bom. Mas se no médio prazo houver uma indicação clara de que poderemos estar, nomeadamente para as empresas, perante um abrandamento da carga fiscal, aí, obviamente, nós teremos, se quisermos assim, um horizonte para sabermos para onde caminhamos. Se estivermos a falar, como no caso da Irlanda, de basicamente cometam suicídio e fujam todos para o mar, parece o cartoon que vinha este fim de semana no Financial Times de Portugal, já no meio do oceano, não é? Depois, se calhar, colidimos lá com os irlandeses, mas não é esse o cenário que queremos, certamente. Ou então, de acordo com o Financial Times, somos integrados no Brasil. Ou somos integrados no Brasil, Tal como não dizia, era má ideia. Como dizia o Financial Times. Francisco Proença de Carvalho, como é que os portugueses olham para os principais partidos? Parece que ninguém quer ficar com o processo negocial. O PS começou por dizer que não aceitava o processo negocial. Este fim de semana, José Sócrates veio dizer que aceita. Depois, o próprio Presidente da República. Essa questão foi, aliás, empurrada para o Presidente da República, que também se retirou da questão, porque constitucionalmente não pode. Os partidos da oposição também parece que têm alguma dificuldade em negociar. E este é o cenário que a equipa do FMI, ou da Troika, que aterrou em Portugal, vê alguma dificuldade em encontrar interlocutores para negociar. É, de facto, extraordinário. Eu penso que os portugueses, todo o mal que tem vindo a acontecer, sentiram, também por essas situações, parece que notei algum alívio de vir. Nós temos um bocado este sentimento de povo, quer dizer, às vezes acreditamos mais nos estrangeiros do que em nós próprios. Portanto, parece que este acentuar de divergências políticas fez com que os portugueses vejam esta intervenção externa com algum alívio. Pelo menos há uns dias atrás. Agora começam a surgir notícias que somos os únicos, que somos os piores, que vamos estar em grande recessão, que somos uma humilhação mundial. Portanto, tudo isto abala o sentimento do povo. Portanto, quando aquilo que eu disse aqui, fui dizendo ao longo dos tempos, que devíamos evitar ao máximo e fazer tudo para não ter uma intervenção externa, também tem a ver com isso. Tem a ver com essa derrota que isto representa. Nós temos que tomar bem claro que isto é uma derrota para Portugal e é uma derrota para a Europa, sem dúvida nenhuma. Era impensável que no modelo europeu que todos sonhámos, que 3 países do euro tivessem uma intervenção deste tipo e que 3 países do euro estivessem no top 5 de países em risco de falência. Nada disto faz sentido de forma alguma.